Então, aos 17 anos que houve alguma coisa que aconteceu na sua vida que mudou totalmente? Como que foi? Sim, mudou completamente. Aquilo que é bíblico, a conversa de Jesus em João, quem nasce da carne é carne, quem nasce do Espírito é Espírito, a conversa de Jesus com Nicodemos, eu pude viver isso. O nascimento de novo, eu posso dizer, até 17 anos, eu era uma pessoa, e depois de 17 anos eu posso dizer que eu mudei completamente e eu nasci de novo, a partir da experiência do batismo no Espírito Santo. É muito interessante isso, porque às vezes as pessoas não compreendem bem, e nem Nicodemos compreendeu, né? Chegou até a questionar Jesus, é necessário que eu volte novamente ao ventre da minha mãe e volte de novo a nascer e ser criança? Jesus disse que não. Então, essa experiência hoje muitas pessoas não entendem quando a gente diz isso. Eu fui batizado no Espírito Santo e eu nasci de novo. É algo que você precisa experimentar mesmo para poder você compreender, entender, depois poder testemunhar. E é isso. Eu posso dizer que até essa idade, porque eu tinha acabado de completar 17 anos, porque eu completo 12 de abril. E eu conheci o Evangelho em 26 de maio de 1985. E é muito bonita a história, porque eu sei fazer muitas coisas, mas eu não sei lavar roupa. É bem interessante isso. Eu não sei lavar roupa, eu não sei passar, porque antes de conhecer a pessoa de Jesus Cristo, eu era muito vaidoso, meu cabelo era longo, desde o sapato, a calça, o cinto, tudo tinha que combinar muito bem em mim. E eu trabalhava para poder viver assim. Inclusive, ainda já adolescente, antes de conhecer o Evangelho, eu tinha lojas, eu tinha comércio. Eu já andava o Brasil, inclusive já ia para os Estados Unidos fazer compra. Meu Deus, em 80 e pouco? Já. E eu era muito trabalhador e tudo que eu fazia era para poder me cultuar. Manter, não, me cultuar. Eu me cultuava. E o que é muito interessante, então, e depois cozinhar. Às vezes que eu botei alguma coisa no fogo, queimava. Era um desastre. Então eu sempre fui independente, o seguinte, comprar comida, mandar lavar roupa, passar as roupas, e não era por força de vontade ou preguiça, nada disso, era hábito que eu não tinha, então... Seu hábito era trabalhar. Meu hábito era trabalhar, ainda gosto muito do trabalho, e aí, quando eu fui tentar me preparar para o sábado, a saída, a surpresa, veio logo. Essa roupa não combina com essa. Como é que aconteceu isso? Mandei lavar roupa e foi roupas que já deveria estar pronta aqui comigo. Não está bem. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou na casa da minha tia, que eu chamo até com ela, tia Rita, que também é madrinha minha de batismo. Então, uma pessoa muito próxima, vive aqui muito na Obra de Maria, e eu morava na Várzea. E ela na Caxangá, é muito próximo, 2 bairros se juntam aqui em Recife mesmo, na capital. Então, era tarde, eu disse, o que é que eu faço? Eu levo já uma roupa que precisa lavar, já deixo lá, e aí pego a roupa nova e saio. Quando eu chego à noite, ela fica muito surpresa. Mas você aqui, um sábado? Eu disse sim, e eu contei a ela, tenho boa notícia para lhe dar, não. Porque choveu hoje à tarde aqui. E as roupas não estão prontas para você sair. Eu disse, não, mas não é possível, traga aqui para eu olhar. Eu disse, não, você passar um ferrinho aqui, esquenta um pouquinho, à noite eu começo a dançar, daqui a pouco elas estão todas prontas. E foi isso que aconteceu. Mas quando ela estava ali preparando tudo, eu fiquei vendo televisão ali, e aí fui no banheiro da casa dela, troquei a roupa, me arrumei, e eu saio. Eu não tinha muito costume de passar nessa rua, ali, naquela igreja São Francisco de Paula, São Vicente de Paula, ali na Caxangá, terminal do elétrico aqui, nessa ponte aqui da Caxangá, e quando eu
passo nessa igreja, eu não olhava se estava aberta, fechada, para mim não fazia muita diferença. Mas seguramente quando eu passei, ela estava aberta. Meia hora, 40 minutos, porque quando eu voltei, a igreja estava com 30 jovens dentro dela. Então, quando eu venho voltando, eu já percebo que tem um movimento na igreja. Era uma vigília que antecipava de oração para um evento que eles iam ter à tarde no Geraldão, até com o nome que todos sejam um. Olha que coisa. Então eles estavam ali rezando. Então a igreja tem 3 portas. Na primeira porta eu estou observando. E é muito interessante porque, como diz a palavra de Deus, o salmista, eis o dia que Deus fez para nós. Alegremos e nele exultemos. E aquele dia Deus fez para mim. Ainda hoje, quando eu me encontro, uma dessas jovens, elas dizem, aquele dia Deus fez para você. Então elas estão falando das parábolas de misericórdia, lançando o querigma. Dracma perdida, encontrada, a mulher vai à rua e dá uma festa, do filho pródigo, da ovelha perdida, há mais alegria na presença dos anjos, que um pecador se converta, Deus não faz exceção de pessoas, enfim, elas rapidamente, elas trocavam e chamavam atenção. E aí, por alguns minutos, eu percebi que elas estavam me namorando, elas estavam me olhando. Foi um tempo só de eu afastar um pouquinho. Daqui a pouco elas já estão na minha frente, assim, na porta da igreja. Meu Deus. E foi como um assalto. Eu me senti que estava sendo assaltado. Seduziste-me. Sim, e foi exatamente isso. Eu me deixei seduzir, porque eu poderia ter ido embora naquele momento, eu poderia não ter parado, mas... A luta foi desigual. Foi. Possivelmente Deus tem propósito para a minha vida. Sim. Eu sei disso hoje, eu sou consciente da minha missão. Eu sei que tudo é providência, tudo é ação. Quando eu nasci numa sexta-feira da paixão, 3 horas da tarde. E quando eu nasci, Deus tinha propósito para a minha vida. Não é por acaso que uma missão que Deus me chamou como essa, os méritos é unicamente da cruz, que eu fui alcançado pela cruz. Os méritos são unicamente dele. Eu não quero ter mérito, nunca terei, nem posso ter em nada. Meu único mérito é ter sido alcançado e amado por ele. Mas seguramente Deus tem um propósito mesmo antes de eu ter nascido, e é assim que eu vivo, que eu acredito, e que isso me ilumina para seguir em frente. Então, quando eu estou ali, ela chega e diz, Deus ama você. E talvez não há uma pessoa nesses últimos 34, não, eu vou fazer quase 40 anos no movimento carismático, 85, tem um bom tempo, que as pessoas ligam para mim. Pelo menos no período que já existe a Alba de Maria, eu sempre digo, Deus ama você. Deus te ama, Jesus te ama, Deus te ama. Por que isso? E muita gente na Alba de Maria, poucas pessoas que não dizem essa mensagem, Deus ama você. Por que isso? Porque foi a passagem que mudou a minha vida, mudou completamente, e fez Guto com que esse carisma fosse esse dom que é para a vida de tantas pessoas, e também para a vida da igreja. E quando elas chegaram, elas muito simpáticas, uma sempre vem aqui, e elas disseram, Deus ama você e Deus quer entrar na sua vida. Já era. Não, aí eu senti como uma arma em mim, como eu fiquei desarmado, mas elas convidaram para que eu entrasse. Eu disse, eu não posso, eu estou indo para uma festa de aniversário. Não era, eu ia para um Capim Verde, era um prostíbulo bem famoso aqui em Dois Irmãos, ali naquela avenida ali, era muito conhecido na época, e os jovens sempre iam, e eu tinha uns amigos meus que me esperavam atrás da igreja, que era um terminal de ônibus. A gente sempre se encontrava, e chegava uma hora, por exemplo, 11 horas, quem não chegasse, seguramente não viria mais. E aí eles estavam me esperando atrás da igreja, ali eu estava ali na porta, e elas insistiram. E é muito bonito porque Deus usou da insistência delas. Porque se elas não tivessem insistido, por isso que o Evangelho exige persistência, insistência, perseverança, e todos os argumentos que a gente der ainda é pouco para você insistir para que alguém encontre o Evangelho, porque Deus tem uma missão na vida de cada um de nós, não é só na minha. Então elas insistiram, mesmo eu dizendo que não podia, que tinha esse compromisso, essa mentira, mas elas insistiram. Ficamos alguns minutos, elas ainda hoje, elas devem ser muito lindas, porque 2 eu nunca mais, faz muito
tempo Sim. que eu não as vejo. E essa outra, Janaína, lá, a gente se vê praticamente 1 ou 2 vezes no ano. Então, eu entrei. E aí já era. Quando eu entrei, eu sentei no 6º banco da igreja. E eles estavam no banco da frente. E eles continuaram. Os carismáticos é isso. Jovem, canta, reza, balança o corpo, senta, levanta. Por alguns minutos. E levanta, senta, pensei eu. Faz alguns minutos que eu estou aqui. Eu sentei. Mas me veio o pensamento. E a Bíblia diz, antes que venham os teus pensamentos, eu já os conheci. Sim. Então Deus leu meus pensamentos e falou com elas, porque não é possível. 2 delas vêm até mim e dizem, você está muito sozinho aqui na frente. Aqui, vamos lá para frente. Mas o meu pensamento era ir embora. E aí eu fui. Aí eu já sentei atrás delas. Já tinha gente do meu lado. E mexe para lá, mexe para cá, levanta e senta. Chega uma hora e diz, não, agora Chegou minha hora, tem que chegou. ir. Quando eu sentei e olhei o relógio, deve ser meia-noite, não era. Era 6 horas da manhã. Eu passei a noite naquela igreja. Meu Deus. E não a percebi. Eu disse, meu Deus do céu, eu passo a noite, às vezes, num bar, cochilo, e vou uma dificuldade toda, numa festa, passei a noite na igreja e não percebi. Então, quando abriu-se a igreja, era de manhã cedo, e eu, dei no pé. Quando cheguei já em casa, já não era mais a mesma pessoa. Pode ter certeza que quando eu fui tomar banho, inclusive algumas vezes que eu chegava bêbado, às vezes aconteceu isso algumas vezes. Não era tantas, mas algumas vezes aconteceu. Eu caí nem tomar banho. Naquele dia eu fui para o chuveiro e parecia que eu não queria sair dali. E eu deitei na cama sem sono, fiquei rindo, chorei um pouco e eu disse, meu Deus do céu, alguma coisa estranha está acontecendo em mim, e aconteceu completamente. Depois dali eu já era um homem novo. Olha que coisa. Já não andava segundo mais o caminho dos homens, mas o caminho de Deus. As ruas que eu andava mudaram, as praças, os lugares, as roupas começaram a mudar, as músicas, mas acima de tudo, os amigos também mudaram completamente, porque aqueles amigos não compreenderam, não me seguiram. Mudaram os amigos e, acima de tudo, mudei a mente e o coração, segundo a fé. E aí comecei essa história de amor com Deus, que já dura esses anos todos. Você saiu naquela noite para lavar roupa, mas a roupa que Nosso Senhor queria lavar era outra, né? Era assim, era só propósito que ele tinha. Eram vestes novas, né? Pegou as roupas antigas de Gilberto, como diz a Sagrada Escritura, né? Apocalipse. Lavou e deu vestes novas naquela noite. Agora, aquele momento ali, elas rezaram em você, ou você simplesmente participou daquele momento e saiu outra pessoa? Não, é muito interessante, porque eu tentei resumir o máximo, Certo. mas elas eram muito boas. Depois eu trabalhei com elas. O que é que elas faziam? Elas alugavam um carrinho, ia Sim. para aqui na minha cidade, tem muita praça, Sim, tem muita sim. gente com droga, se prostitui no centro da cidade, muita gente de rua, nessas grandes capitais. Recife é uma grande capital. Então elas tinham uma cultura de lançar o querigma, Certo. dar mensagem, como os evangélicos Sim, fazem, sim. mensagem cristã nessas praças, e muitas vezes com violão, iam tocando e elas iam trazendo o amor de Deus. E muita gente elas conseguiam, porque elas eram lindas, todos muito jovem, bonito, universitário, da Universidade Católica, mas isso tem um começo dessa história. Qual é o começo? Nos anos 60, no pique das gangues de Nova York, David Wills começa o desafio jovem, o trabalho com os jovens na rua de Nova York, né? Um pastor batista sim. que sai da sua vila, pede à mulher um tempinho, e ele vai para Nova York, e ele vai evangelizar os drogados nos guetos. E aí nasce, pela palavra Deus ama você,
nasce essa história linda. Quem nunca viu o filme, o livro, precisa ler. A Cruz e o Punhal, uma história verídica. Sim. E elas conseguiram levar esse filme para a Universidade Católica. Elas leram um livro. E elas se inspirando Aí faziam. nessa forma de evangelizar. Por isso que Deus ama você. Por isso a forma firme, persistente. Não, ele está dizendo não, mas o Evangelho diz sim. Elas disseram logo, Deus quer entrar na sua vida. Deus tem propósito. Ali mudou, mas eu tenho certeza que os primeiros meses e talvez o primeiro ano, a quantidade de convites, cadê você, Gilberto? A gente vai para tal lugar e tudo. No início foi uma luta a se travar, ou você já não sentia vontade? Não, foi uma luta até que eu caí uma vez. Eu fui com eles uma vez. E chegou lá, me deu uma enxaqueca, que eu passei mal e vim embora. Olha só. Já não dava mais. Porque eu tinha sido batizado no Espírito Santo. Já era um homem novo. Então já uma vez foi, mas não dava mais. Não dava mais. Olha, já não dava coisa. mais. Depois foi um batismo realmente de verdade. Olha que eu senti plenamente como o sol, ou tudo brilhasse diferente. Eu mudei completamente. Eu cortei os cabelos, mas não só eu que senti que mudei. Todo mundo. Meu pai, minha mãe, a sociedade, os meus amigos. Quem me visse não é a mesma pessoa.